Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje estou aqui para continuarmos a leitura e as reflexões do livro de Provérbios. Hoje nós estamos finalizando o capítulo 28 do livro de Provérbios, fazendo as leituras dos versos 26 a 28, de tudo aquilo que o Senhor tem para a gente considerar e ponderar sobre o que as Escrituras declaram. Então eu convido você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar comigo essa leitura e essa reflexão, para que assim a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem se reservado para nós, separado para nós, de discernimento, de entendimento e de sabedoria. A noite de hoje vai ser acompanhada de um recheio especial de versos, porque a palavra de Deus, ela explica ela mesma, e a gente vai ver isso nessa noite. Então, livro de Provérbios, capítulo 28, versos 26 a 28. O verso 26 fala assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Provérbios, como referência paralela, mas ali em Provérbios 3, verso 5, fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, verso 7 fala ainda: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 23, verso 4 fala: não te fatigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. E Oséias 10, verso 13 fala: lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. E Provérbios 28, verso 25 fala que o orgulhoso de coração, ele levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Aquele que confia em seu próprio coração cede sempre à sua própria vontade, sempre ao seu próprio impulso, e assim esse caminho que a pessoa é guiada é um caminho completamente de sabedoria alguma, porque ele é movido pelas suas ideias, pelo seu entendimento, pelas suas vontades, e consequentemente é um caminho que é declarado pelas Escrituras de insensatez, porque é levado pelos seus desejos tal qual uma criança, né? E essa pessoa que caminha dessa forma é considerada tola, né? Falta de entendimento. E o destino dela, conforme as Escrituras, é ser destruído, porque ela caminha de uma forma errática, né? Mas o que anda em sabedoria, não confiando apenas no seu próprio coração, nos seus impulsos, nas suas vontades, mas ao contrário, confiando no Senhor, este é o que escapa em segurança. É este que tem o escape, é este que tem o livramento e é este que tem proteção em todo o caminho da vida. É não uma metáfora, mas uma forma de explicar ao Senhor de que se nós seguirmos por nós mesmos, como nós não temos sabedoria da forma que o Senhor possui, nosso caminho consequentemente refletirá essa falta de sabedoria. Não tem como alguém que não sabe para onde vai ser direcionado ou ser guiado ou chegar efetivamente no caminho perfeito, santo e justo do Senhor. O verso 27 fala ainda que o que dá ao pobre não tem necessidade, não vai ter necessidade, não terá necessidade, diz o verso 27. Mas o que esconde aos olhos terá muitas maldições. Deuteronômio, no capítulo 15, verso 7, fala que quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Provérbios 19, verso 17 fala que ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 22, verso 9 fala que o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Isaías, capítulo 58, verso 7 fala: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando os vires nus, o cubras e não te escondas da tua carne? E Provérbios 21, verso 13, que diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre,
ele mesmo também clamará e não será ouvido. Muito importante é pontuar a seguinte reflexão já no início das considerações sobre esse verso. Não é sobre você viver, é você doar tudo de si, faltar para si para dar aos outros. Não é o extremo, mas é compartilhar. É compartilhar aquilo que é excedente. É compartilhar aquilo que não vai te fazer falta e vai acrescentar e vai solucionar a dificuldade ou a dor de alguém que está próximo. Quem dá ao pobre está declarado, né? Não terá falta, porque assim ele compartilha daquilo que ele possui, ele compartilha daquilo que é excedente. E aí está as muitas bênçãos do Senhor, de que a gente tenha o entendimento de que tudo aquilo que nós possuímos e construímos são benefícios dados a nós pelo Senhor, seja desde as nossas habilidades, né, das nossas qualidades, de tudo aquilo que nós temos em nós, que nos proporciona construir riqueza, até de fato a riqueza construída, que também é um meio, né, o meio pelo qual o Senhor nos abençoa, nos outorgando oportunidade de construir riqueza. Mas aquele que constrói apenas para si e para si somente, e quer ajuntar apenas para si, e não deseja e não compartilha de forma alguma, porque tem essa gana de ter e ter e ter, e os outros que se quiser façam da mesma forma que eu, mas quando ver alguém necessitado não compartilha, é esse o que a Bíblia diz que o que esconde os seus olhos, porque ele deixa de olhar aqueles que estão em pobreza e aflição, ele não compartilha e ele não utiliza os recursos dados ao Senhor como uma forma de auxílio, porque se nós temos oportunidade no Senhor de construir riqueza, é para assim alcançar aqueles ao nosso redor, na nossa família, na nossa comunidade, que precisam de ajuda também, porque a uns é outorgado mais e a outros é outorgado menos, justamente para que em comunidade, né, em fraternidade, em união realmente nós possamos alcançar todos aqueles que precisam e suprir as suas necessidades, uma de cada vez. Então as muitas maldições que aquele que se segura de ajudar os outros, né, se impede de ajudar os outros por causa de si mesmo, não é porque ele vai ser maldito porque os homens o farão maldito, não será porque ele será maldito porque assim Deus, né, o fará maldito, mas é aos olhos dos homens e aos olhos do Senhor, que entende que tudo aquilo que nós temos, nós gerimos e nós compartilhamos para benefício de todos, sempre compartilhando aquilo que excede, né? Sempre compartilhando sem você deixar de prover para o seu lar, para a sua família, para assim sustentar algum outro. Não é sobre isso, mas é sobre, mesmo que tenhamos pouco, dividirmos e compartilharmos com as pessoas ao nosso redor. O homem natural, né, o homem carnal, nós costumamos dizer, todo aquele que crê e congrega na igreja fala, né, o homem natural, que é o homem que não crê no Senhor, o homem carnal, né? Ele não dá e ele não compartilha e ele não distribui, por exemplo, porque ele tem medo. É uma das linhas de raciocínio, né? Entre várias. Mas ele tem medo que se ele compartilhar aquilo que é pouco, que ele juntou com muito sacrifício, ele vai faltar para ele, né? Mas na matemática do céu é ao contrário, né? É o oposto que é a verdade. Por exemplo, existe um exemplo que um rei da Sicília, quando ele foi questionado por que ele juntava e guardava tantas riquezas para si mesmo, né? Na verdade, o que ele guardava para ele, ao contrário, o que ele guardava para ele da parte que ele doava, porque ele doava tanto e ele ajudava tanto e assim ele né, compartilhava tanto. E aí a resposta desse rei da Sicília foi justamente que ele guarda aquilo que ele dá, porque o resto ele não considera dele. É como a matemática do céu, ela é exatamente, você faz, né? O seu fazer já é o seu benefício, a sua posição de poder ajudar já era o seu benefício, a sua posição de poder compartilhar aquilo que o Senhor deu já é o seu benefício. A lógica do céu não é fazer para receber, mas quando eu tenho, eu assim realizo por gratidão daquilo que foi concedido. É o ajudar sem olhar a quem e da forma sempre que possível. O verso 28 ele fala:
Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Mais uma vez, matemática do céu. Jó, em seu capítulo 24, verso 4, fala: desviam do caminho os necessitados, e os pobres da terra juntos se escondem. Provérbios 28, verso 12, fala que quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Provérbios 29, verso 2, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 11, 10, capítulo 11, verso 10, fala que no bem dos justos exulta a cidade, perecendo os ímpios a júbilo. Provérbios 29, verso 16, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se também as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Quando os homens perversos tomam o poder, os homens que são justos, eles se escondem, ou, de uma outra forma de dizer, nos lugares dos ímpios os justos gemem, mas quando os ímpios perecem, os justos se multiplicam. Para mostrar, não é sobre a alternância de poder, mas é para explicar que o bem e o mal, eles não dividem o poder sobre coisa alguma. Quando há um levante de um sobre o outro, sempre há um lado sofredor, mas quando é a justiça que se eleva como governante de uma nação, aí são os ímpios que perecem e podem, assim, muitas vezes até reconhecer que estavam no mau caminho e serem alcançados, e serem iluminados, e serem, assim, também justificados, A queda dos ímpios contribui para a prosperidade dos justos, porque ele remove esse antagonismo, esse elemento antagônico, E aí, com a remoção daquilo que é perverso, aquilo que é justo, Os homens, justos, os homens se multiplicando, eles podem, assim, avançar e influenciar, Ter mais espaço para a influência do bem. Veja, não tem como num governo, numa nação, em qualquer tipo de infraestrutura onde haja uma liderança, o perverso e o ímpio dividirem poder e influência. Não tem como, ou um ou outro, mas sem dúvida alguma, o crescimento, a prosperidade, o avanço e a consolidação de tudo aquilo que é realizado de bom e de perene, com certeza só é realizado pela influência daqueles que são justos e creem na verdade, segundo os preceitos do nosso Senhor Jesus. Eu deixo por aqui as minhas considerações finais. Agradeço a oportunidade que eu tenho aqui de finalizar mais esse capítulo do livro de Provérbios. Agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira, iniciamos o capítulo 29 do livro de Provérbios. Estamos terminando, o livro de Provérbios. Eu agradeço a tua companhia mais uma vez e que Deus te abençoe.